Capítulo 30. Vazio Estrelado. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Sunny esperava primeiro ver o lugar onde sua chegada ao reino dos sonhos aconteceria de cima, assim como havia acontecido no início do primeiro pesadelo. Naquela época, o tempo havia se movido magicamente para trás, dando-lhe a oportunidade de ver pistas do que ele iria enfrentar. Em vez disso, imediatamente após ouvir as saudações do feitiço, Sunny se viu cego e se afogando. Instintivamente, ele tentou abrir a boca para gritar, mas água salgada correu para dentro, fazendo-o engasgar e se contorcer. Além disso, ele não conseguia ver nada. Não é que ele não conseguia ver, é apenas que não havia fonte de luz ao redor. Geralmente, a escuridão não era um problema para Sunny, mas, por algum motivo, sua visão não estava funcionando mais. Talvez a água do mar em que ele estava submerso estivesse a bloqueando. Se não fosse pela percepção especial do espaço que a afinidade com sombras lhe dava, ele teria ficado completamente desorientado. Com sua ajuda, no entanto, ele mal conseguiu entender qual lado estava para baixo e qual lado estava para cima. Felizmente, as lições do professor Julius incluíam natação. Jurando agradecer tanto o velho quanto a mestre Jet quando voltasse, Sunny forçou-se a ficar calmo e começou a nadar para cima. Em alguns segundos longos e tensos, sua cabeça emergiu finalmente na superfície da água. Sunny finalmente conseguiu respirar fundo com um fôlego rouco. Respire, respire. Você ainda está vivo. Depois de sugar ar suficiente para acalmar seus pulmões queimando e se compor até certo ponto, Sunny girou cuidadosamente na água, tentando entender seu ambiente. O que encontrou foi uma imensidão interminável e preta de ondas ondulantes. Acima delas estava um céu vazio e escuro. Não havia lua, nem estrelas, apenas uma vastidão escura de nada opressiva. Sunny piscou algumas vezes, o medo frio tomando conta de seu coração. Isso é um mar? Um oceano? Eu fui largado no meio de um oceano? Não podia ser. Deveria haver um solo sólido em algum lugar próximo. Enquanto era tomado por um pânico momentâneo, um som distante de repente chamou sua atenção. Sunny virou-se e viu uma barbatana dorsal triangular se movendo em sua direção. Felizmente, ainda estava a centenas e centenas de metros de distância. Espere, se está tão longe, então como posso vê-lo tão claramente? Apesar de estar submerso na água, Sunny ainda sentia como se estivesse de repente suando frio em todo o corpo. Em sua estimativa, aquela barbatana dorsal tinha pelo menos 5 metros de altura. Estava rapidamente se aproximando, crescendo visivelmente a cada segundo. Maldito feitiço! Com olhos cheios de horror, Sunny girou novamente, tentando desesperadamente encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse salvá-lo. E lá, a curta distância, ele finalmente notou uma massa negra que se projetava ligeiramente acima da água. Não desperdiçando nem mesmo um segundo pensando, ele começou a balançar seus braços e pernas, nadando na direção da massa negra com considerável velocidade. No entanto, não importava o quão rápido ele nadasse, a sombra gigante da criatura desconhecida estava se aproximando muito mais rápido. Uma pequena parte da mente de Sunny conseguiu preservar sua racionalidade mesmo quando confrontado com esse medo primal e ilimitado. Não se permitindo deslizar totalmente para o pânico, Sunny tentou pensar, e em seguida, comandou silenciosamente sua própria sombra para envolver seu corpo. Instantaneamente, sua velocidade aumentou em dobro. Apenas alguns segundos antes do colosso desconhecido chegar até ele, Sunny alcançou a massa negra, esticou as mãos e puxou-se para fora da água. Ele rolou para longe da borda, arranhando sua pele nas rochas irregulares, e pulou de susto quando toda a superfície sob ele estremeceu, como se algo maciço tivesse colidido com ela. Enquanto Sunny recuava, mandíbulas terríveis surgiram da água, com fileiras e fileiras de dentes gigantes, cada um tão grande quanto ele.
Ele abriu os olhos, entendendo que a rocha em que ele havia escalado não era alta o suficiente para salvá-lo do monstro. Por que está tentando me comer? Eu sou pequeno demais para ser considerado um lanche para algo tão enorme. No entanto, antes que o monstro tivesse a chance de atacar, um tentáculo colossal irrompeu repentinamente da água e se ergueu no ar como uma estranha torre negra. Logo em seguida, caiu, se enrolando no dono da mandíbula gigante, e puxando-o de volta para debaixo da água. Sunny perdeu a sensação em suas pernas e caiu no chão, com a boca aberta. Todo o seu corpo estava tremendo. Alguns segundos depois, o mar escuro estava calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. As ondas indiferentes continuaram a se mover silenciosamente sob o céu sem luz. Então, não estava tentando me comer, ele percebeu, congelado. Estava tentando fugir. Algum tempo depois, Sunny tinha certeza de que nada iria devorá-lo, pelo menos não imediatamente. Com essa certeza, ele finalmente estava em um estado de espírito para parar de tremer e explorar um pouco seus arredores. A massa negra na qual ele subiu se revelou ser uma plataforma de pedra única, com cerca de 12 metros de diâmetro. Sua superfície era principalmente plana, coberta por sulcos e um pouco seca. Devido à forma regular de suas bordas, parecia mais algo feito pelo homem do que uma formação natural. Mas, novamente, aqui no reino dos sonhos, era difícil ter certeza de que algo feito pelo homem foi realmente feito por humanos, em oposição a... Melhor não pensar nisso. A plataforma não estava conectada a nada, existindo como uma pequena ilha no mar de escuridão. Não havia nada mais acima da água até onde Sunny conseguia ver. Após descobrir esse fato, ele também percebeu outra coisa. Ele estava molhado, com frio e completamente nu. Em sua defesa, a situação da roupa era a última coisa que alguém pensaria ao tentar se salvar de monstros abissais. Além disso, não era como se alguém estivesse aqui para testemunhar sua palidez chocante e partes íntimas. Ainda assim, estava meio frio. Sunny convocou o manto do titereiro, e assistiu enquanto roupas cinza escuras cobriam seu corpo. Ele até veio com um par de botas de couro macias de sola alta. Vestido com tecido cinza e couro sem brilho, de repente ele se sentiu muito mais seguro. Sem mencionar, quente. Depois disso, Sunny sentou-se no meio da plataforma, o mais longe possível da água, e tentou lembrar a característica única de cada região explorada do reino dos sonhos que ele podia pensar. Infelizmente, nenhum deles combinava com este vazio escuro e sem estrelas. É claro que não, ele pensou com um pouco de ressentimento. Mesmo que alguns humanos azarados tenham vindo aqui, duvido que tenham conseguido voltar ao mundo real vivos. Não com essas coisas escondidas debaixo d'água. Ainda não desesperado o suficiente para deixar a plataforma e tentar nadar em busca de terra, Sunny decidiu esperar para ver. Talvez algo fosse mudar com o tempo. Com um suspiro suave, ele procurou sua sombra habitual. No entanto, devido à escuridão total que o rodeava, não podia ser visto realmente. Ele apenas sentia sua presença. Isto deve ser um paraíso para você, certo? Toda essa escuridão e nenhuma estrela à vista. A sombra, é claro, não respondeu. De qualquer forma, bom trabalho antes. Com um aceno de cabeça, Sunny deitou-se, usando as mãos como travesseiro. Não pensando em muito, ele olhou fixamente para o céu negro e esperou. O som das ondas ondulantes era, na verdade, bastante relaxante. Depois de um tempo, ele fechou os olhos e escutou. Os minutos se fundiram, crescendo em horas. De repente, Sunny percebeu uma leve mudança no som do mar. Era como se algo estivesse se movendo. Ele abriu os olhos e notou que um canto do céu estava lentamente se tornando cinza. Logo, um vislumbre de um sol pálido podia ser visto surgindo acima do horizonte. Um novo dia havia chegado ao vazio estrelado. E com isso, o mar escuro subitamente se agitou.